Vamos aprender aqui a utilizar filtros de seleção e gizmos de edição para modificar um sólido. Além das formas de edição estudadas anteriormente, o AutoCAD nos oferece a possibilidade de modificar uma geometria utilizando filtros de seleção e gizmos específicos para cada tipo de mudança realizada na forma geométrica. Estes filtros de seleção e gizmos de edição podem ser localizados em dois locais da área de trabalho do AutoCAD. O primeiro, então, seria no painel Home, na aba Home no painel SubObject, encontramos, então, os filtros de seleção e os gizmos de edição. O outro local, então, que também encontramos é na aba Solid, no painel também SubObject, onde encontramos os filtros de seleção e os gizmos de edição. Nós encontramos aqui gizmos de edição para cada finalidade, ou seja, não é um mesmo gizmo que vai aplicar todas as ações de edição num objeto. Então, vamos ver aqui os tipos existentes de gizmos. Temos o Move Gizmo, que vai fazer o quê? Vai mover uma face, uma aresta, entre outras opções de edição. Então, no caso, esse é destinado única e exclusivamente para mover um objeto. Já no Rotate Gizmo, ele vai fazer o quê? Rotacionar esse objeto que está selecionado. Por fim, o Scale Gizmo vai aplicar um fator de escala no objeto que foi selecionado, ou subobjeto ainda, né? Que pode ser selecionado também, que veremos mais adiante quais são os filtros de seleção existentes no AutoCAD. Adicionalmente, temos o No Gizmo. Isso aí, então, é para quando a gente não quer utilizar nenhum filtro de seleção e nenhum gizmo de edição durante o trabalho com o projeto que estamos executando. Já através dos filtros de seleção, conseguimos selecionar partes diferentes de um sólido e não necessariamente o sólido inteiro. Então, vejamos aqui os tipos de filtros existentes no AutoCAD. Vou selecionar então esta opção e, por padrão aqui, o No Filter está ativo. Ou seja, sempre que eu utilizar essa opção aqui, o sólido inteiro será selecionado e não somente uma parte, como uma face ou uma aresta. Já a opção Vertex vai selecionar as arestas, esses cantos aqui do sólido, no caso aqui do cubo. Já o Edge vai selecionar esse aqui. O Face, a face do sólido. O Solid History é uma opção muito interessante aqui no AutoCAD. Quando eu faço uma edição de um sólido com múltiplos corpos, ou seja, vamos supor que aqui neste cubo aqui há uma furação no seu centro que foi realizada por uma operação de subtração do box com um cilindro. Então, com esse Solid History, eu vou poder modificar o diâmetro daquele cilindro que eu criei, mesmo ele não estando visível no projeto. Porque, como sabemos, né, nós realizamos a subtração deste cilindro. Então, ele não existe, teoricamente, mais no projeto. Mas, mesmo assim, com essa opção, é possível selecionar esse cilindro e modificar a sua dimensão. Eu vou realizar, então, aqui algumas edições neste cubo, usando esses gizmos e esses filtros de seleção. Eu vou primeiramente, então, ativar o filtro para a seleção de uma face do sólido e vou utilizar aqui o Scale Gizmo para aplicar um fator de escala à face que eu vou selecionar. Então, aqui eu vou selecionar esta face e vou aplicar um fator de escala. Veja que eu estou ampliando esta face, fazendo com que todos os outros lados fiquem iguais, porém inclinados.
Veja só o efeito obtido. Vou utilizar então agora essa opção Add para selecionar esta aresta aqui e vou movê-la. Então agora eu só vou sair da seleção, seleciono esta aresta aqui e ergo ela aqui um pouquinho. Veja que eu tenho um formato já diferenciado, que eu parti sempre do cubo, neste caso aqui, mas em qualquer outra forma geométrica eu posso realizar essas modificações. Então, é assim que eu vou proceder quando eu quiser trabalhar com esses filtros de seleção e os gizmos de edição. Vou selecionar o subobjeto que eu quero aplicar a operação de edição. Vou selecionar o tipo de edição através de um desses gizmos existentes aqui. Seleciono o subobjeto e aplico a edição de acordo com a necessidade do projeto. Como vimos, podemos modificar partes específicas de uma geometria e não o sólido inteiro, graças ao uso de filtros de seleção e gizmos de edição.